A maioria das pessoas acredita que empreender exige muito dinheiro, grandes riscos e um salto no escuro. A Alliance Network nasce justamente para provar o contrário. Aqui você não gasta nada além da poupança que você mesmo decide fazer. Não há taxas escondidas, mensalidade surpresa ou compromissos fora do seu controle. Você escolhe quanto pode poupar por mês, 5, 10% do seu salário ou qualquer valor que faça sentido para a sua realidade. Esse dinheiro não é investido imediatamente. Ele fica reservado até que o número mínimo de participantes seja alcançado para abrir um negócio real, viável e previamente estruturado. Só então o investimento acontece de forma transparente, organizada e coletiva. Todo esse processo é feito por meio de aplicativo ou site, com regras claras, acompanhamento e decisões registradas. Sem improviso, sem surpresas. A Alliance Network cuida de toda a estrutura: assessoria jurídica, contratos, modelo societário, administração, implantação do negócio, abertura da empresa, integração entre atividades, incubação operacional. Você não precisa entender de direito, contabilidade ou burocracia. Nós estruturamos. Você participa. E mais, quem quiser trabalhar no próprio negócio pode fazê-lo, desde que cumpra critérios objetivos de seleção e capacitação. Aqui não existe favorecimento pessoal, nem promessas vazias. Existe método. O objetivo é simples e poderoso: transformar poupança em participação produtiva, reduzir a dependência do salário, criar renda, patrimônio e previsibilidade ao longo do tempo. Se você está cansado de trabalhar apenas para pagar contas, se quer construir algo seu, mas não pode fazer isso sozinho, a Alliance Network foi criada para você. Informe-se ou compartilhe este contato com alguém que também queira empreender coletivamente com baixo investimento e risco controlado. WhatsApp 942302043. Alliance Network. Você decide quanto investir. Você decide em que investir. Nós criamos a estrutura para isso acontecer. Decoder Talks. Série Saindo da Pobreza. Empreendedorismo coletivo como estratégia de sobrevivência e prosperidade no Brasil. Hoje, no Decoder Talks, nós falamos com quem trabalha muito, ganha pouco e sente, de forma cada vez mais clara, que o dinheiro nunca sobra. Falamos com quem já percebeu que apenas trabalhar mais não resolve o problema. Falamos com pessoas que começam a intuir algo fundamental. O problema não é falta de esforço individual, mas um sistema econômico e social que se tornou estruturalmente imprevisível e hostil para a maioria da população. Esta série é dedicada a quem deseja melhorar sua renda, reduzir a dependência exclusiva do salário, construir algum patrimônio ao longo do tempo e, principalmente, recuperar algum grau de controle sobre o próprio futuro. Não estamos falando de promessas milagrosas, nem de enriquecimento rápido, nem de fórmulas importadas que ignoram a realidade brasileira. Estamos falando de método, organização, disciplina e cooperação, conceitos amplamente estudados pela economia institucional, pela sociologia econômica e pela história do desenvolvimento. Ao longo desta série, organizada em módulos, vou apresentar uma solução que já está sendo colocada em prática no projeto Equilibrium, em Piracaia, interior de São Paulo, junto com colegas, trabalhadores e pequenos investidores que não dispõem de grande capital individual, mas que, quando organizados coletivamente, conseguem criar negócios reais, produtivos e sustentáveis. A ideia central é simples, mas poderosa: sair da lógica do cada um por si e construir uma rede de empreendedorismo coletivo, onde o risco é compartilhado, o conhecimento é organizado e o resultado econômico deixa de depender exclusivamente do salário mensal. É importante deixar claro desde o início: eu não estou aqui apenas vendendo uma ideia. Os módulos desta série tratam de economia e finanças de forma prática, acessível e aplicável, permitindo que qualquer pessoa possa colocar em prática os princípios discutidos. Isso não nasce de teoria abstrata, mas de experiência concreta. Eu iniciei, desenvolvi e também levei à falência diversos negócios ao longo da vida. Essa trajetória me deu um entendimento mais pragmático do empreendedorismo no Brasil, inclusive orientando outras pessoas na abertura e gestão de pequenos negócios. Durante muito tempo, confesso que nunca tive como objetivo pessoal ficar rico como empreendedor.
Pelo contrário, meu interesse inicial sempre esteve ligado a projetos comunitários e a modelos alternativos de organização social. No entanto, a experiência concreta com o Equilibrium me obrigou a revisar essa visão. Por um período, acreditei que as pessoas desejavam, de forma genuína, trabalhar coletivamente e construir modelos sociais mais inclusivos, cooperativos e isonômicos. A prática mostrou algo diferente. Muitas vezes, encontrei-me sozinho, sem o engajamento real necessário para sustentar projetos comunitários de longo prazo. Essa constatação não é moral. É sociológica. O Brasil não é um país de forte tradição colaborativa, as cooperativas representam uma parcela muito pequena dos empreendimentos nacionais, concentrando-se sobretudo no sul do país, onde há uma herança cultural distinta, ligada a modelos associativos europeus. No restante do país predomina a lógica do eu primeiro, depois o resto. Não se trata de crítica moral, mas de reconhecimento da realidade. Como ensinam autores como Douglas North e Elinor Ostrom, instituições e arranjos econômicos só funcionam quando dialogam com a cultura e os incentivos reais das pessoas. Dentro desse contexto, o trabalhador assalariado brasileiro ocupa uma posição estruturalmente frágil. Ele ganha pouco, mal consegue cobrir despesas básicas e depende quase integralmente do Estado para transporte, saúde, segurança e educação. Em um país onde sair à rua de madrugada pode representar risco de vida e onde a capacidade de autodefesa do cidadão é severamente limitada, essa dependência se aprofunda. A literatura sobre Estado, violência e monopólio da força, de Max Weber a Charles Tilly, mostra que, quando o Estado falha em prover segurança efetiva, os custos recaem desproporcionalmente sobre os mais pobres. Enquanto isso, os estratos economicamente estabilizados conseguem se proteger dessa precariedade. Moram em regiões mais seguras, têm planos de saúde privados, acesso à educação particular e maior capacidade de isolamento dos riscos sociais. O trabalhador, por outro lado, paga impostos elevados e permanece exposto à instabilidade. Isso não significa demonizar o empresário individualmente. A acumulação, muitas vezes, não nasce apenas da ganância, mas do medo estrutural de cair novamente na condição de dependência absoluta do Estado. Do ponto de vista econômico, é importante reconhecer que a riqueza é gerada, em última instância, pelo trabalho. Mesmo quando falamos de inovação, ciência ou tecnologia, tudo retorna à base produtiva. Como já apontava Karl Polanyi, os mercados não existem no vácuo. Eles estão enraizados em relações sociais concretas. O que se agrava no cenário atual é que a automação, a inteligência artificial e a robotização tendem a eliminar milhões, talvez bilhões, de postos de trabalho nas próximas décadas. Autores como Martin Ford e Eric Brynjolfsson alertam que estamos diante de uma transformação estrutural do mercado de trabalho, não de um ciclo econômico comum. Nesse cenário, a crise que se desenha não é apenas econômica, mas social e psicológica. O aumento de doenças mentais, o colapso do senso de pertencimento comunitário e a precarização extrema do trabalho são sintomas de um sistema que já não oferece previsibilidade mínima para grande parte da população. Ainda assim, não se trata aqui de rejeitar o capitalismo. Pelo contrário, o capitalismo, com todas as suas falhas, é o sistema que melhor dialoga com a mentalidade contemporânea e com a natureza humana, que é, em grande medida, autocentrada e orientada à autopreservação, como demonstram diversas correntes da psicologia evolutiva e da economia comportamental. O que se propõe, portanto, não é um modelo comunista nem uma negação do mercado. Trata-se da criação de um sistema paralelo, legal e funcional, capaz de reduzir a pobreza ao criar oportunidades reais para que trabalhadores melhorem sua renda, compartilhem recursos, construam redes de fidelidade econômica e tenham acesso a financiamento coletivo inteligente. Não se trata de aprisionar pessoas em sistemas fechados, mas de criar um trampolim, uma estrutura que permita a quem tem vontade e disciplina empreender, aprender e melhorar sua qualidade de vida e a de sua família. Nesse processo, a inteligência artificial é uma ferramenta central. Ela não substitui o ser humano, mas amplia brutalmente sua capacidade de planejamento, educação e execução. O mundo que se forma daqui para frente será, em grande parte, dividido entre quem sabe usar essas ferramentas e quem não sabe. Quem não usar tende a ser descartado, precarizado ou subordinado a sistemas automatizados que não controlará. Esse não é o futuro que desejo para mim, para meus filhos ou para quem está disposto a construir algo diferente. É dentro dessa lógica que a proposta da Alliance Network se estrutura.
permitir que interessados invistam em empresas limitadas específicas, tornem-se sócios, trabalhem nelas, aprendam, acumulem capital e compartilhem resultados. Um modelo flexível, pragmático e adaptado à realidade brasileira que não promete utopia, mas oferece caminho. Chamamos essa proposta de Alliance Network, uma rede de negócios interligados, criada para transformar poupança pequena e recorrente em participação econômica real, através de empresas produtivas, principalmente de base local. Esta série é sobre isso, como sair da pobreza não por sorte, não por especulação, mas por organização econômica coletiva. Porém, antes de entrar no nosso treinamento propriamente dito, eu quero fazer uma breve resenha de um livro que considero fundamental para qualquer pessoa que deseja melhorar sua relação com dinheiro, sair da lógica da sobrevivência mensal e construir algum grau de previsibilidade financeira ao longo da vida. O livro se chama O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, e ele traz princípios que continuam atuais, mesmo décadas depois de ter sido escrito. Benjamin Graham não escreveu O Investidor Inteligente para ensinar ninguém a ficar rico rápido. Pelo contrário, ele escreveu o livro justamente para proteger o leitor de si mesmo, dos seus impulsos emocionais, da propaganda financeira e da ilusão de que investir é forma sofisticada de apostar. Esse ponto é crucial para quem vive em países como o Brasil, onde grande parte das pessoas trabalha muito, ganha pouco e acaba sendo atraída por promessas de retorno fácil, justamente porque não pode errar. Um dos conceitos centrais do livro é a distinção entre investimento e especulação. Para Graham, investir não é comprar algo esperando que alguém pague mais caro amanhã. Investir é alocar dinheiro em algo que tenha fundamentos econômicos reais, margem de segurança e capacidade de gerar valor ao longo do tempo. Tudo o que foge disso não é investimento, é aposta, mesmo que venha embalada com linguagem técnica ou moderninha. Essa distinção conversa diretamente com a nossa proposta da Alliance Network. Quando falamos em criar negócios reais, produtivos, locais, que geram bens e serviços necessários, alimentação, moradia, logística, energia, serviços básicos, estamos falando de investimento no sentido mais clássico da palavra. Não estamos falando de teses, hypes ou promessas abstratas. Estamos falando de algo que funciona no mundo físico e na vida concreta das pessoas. Outro conceito absolutamente central no livro é o da margem de segurança. Graham insiste que o investidor inteligente nunca deve colocar seu dinheiro em uma situação onde tudo precisa dar certo para que ele não perca. A margem de segurança é justamente a diferença entre o valor real de algo e o preço que você paga por aquilo. Quanto maior essa margem, menor o risco. No contexto da vida real de quem ganha salário, a margem de segurança não começa no mercado financeiro. Ela começa na forma como a pessoa organiza sua renda, seus gastos e sua capacidade de poupança. É aqui que entra a famosa recomendação, também repetida por Warren Buffett, de poupar consistentemente uma parte da renda, mesmo que pequena, algo entre 5% e 10%. Não porque isso vai enriquecer alguém rapidamente, mas porque cria uma almofada de segurança que muda completamente a relação da pessoa com o trabalho, com o consumo e com o risco. Graham também introduz uma ideia brilhante, que ele chama de Senhor Mercado. O mercado, segundo ele, é como um sócio emocionalmente instável, que todos os dias aparece oferecendo comprar ou vender sua parte por preços completamente diferentes, influenciado por medo, euforia, notícias e boatos. O investidor inteligente não segue o humor do senhor mercado. Ele o utiliza quando isso é vantajoso e o ignora quando não é. Traduzindo isso para a sua vida prática, quem vive apenas reagindo ao mercado, ao noticiário ou às crises, nunca constrói estabilidade. Quem reage ao desemprego aceitando qualquer condição, ao aumento do aluguel se endividando ou à inflação reduzindo ainda mais sua qualidade de vida, está sempre refém desse senhor mercado. A proposta da Alliance Network é justamente criar estruturas coletivas que reduzam essa dependência emocional e econômica, criando alternativas reais de renda, consumo e investimento fora dessa lógica puramente reativa. Outro ponto fundamental do livro é a crítica à ideia de que investir exige genialidade. Graham deixa claro que disciplina, método e paciência são muito mais importantes do que inteligência acima da média. Isso é libertador, especialmente para quem sempre acreditou que investimento não é coisa para gente como eu. A maior parte das pessoas não precisa ser brilhante, precisa apenas evitar erros graves e manter constância ao longo do tempo.
Mas deixe o day trade para os especuladores. Concentre-se no básico. Essa visão se relaciona diretamente com o empreendedorismo coletivo que estamos propondo. Não estamos procurando gênios, nem visionários solitários. Estamos estruturando métodos, processos e governança para que pessoas comuns possam participar de negócios reais sem precisar dominar todas as áreas técnicas. Assim como no McDonald's, que foi um exemplo clássico de empreendimento citado em O Mito do Empreendedor. O sucesso não depende de talento individual extraordinário, mas de sistemas bem desenhados. Como você acha que o Marcos Lemonis, do programa de televisão O Sócio, administrava dezenas de empreendimentos ao mesmo tempo? Ele tinha um tríade de gestão: pessoas, processos e produtos, defendendo que o sucesso de um negócio dependia do equilíbrio entre esses três pilares, onde o foco principal deve ser nas pessoas, funcionários e clientes, seguido por processos eficazes e, por fim, por um produto ou serviço de qualidade que atenda às necessidades do mercado. Graham também é extremamente crítico à confusão entre preço e valor. Algo custar caro não significa que vale muito, e algo barato não significa que é um bom negócio. Essa distinção é vital quando falamos de imóveis, franquias, negócios da moda ou até oportunidades em cidades grandes versus cidades menores. Muitas vezes, o que parece barato numa grande cidade é caríssimo quando se considera aluguel, transporte, tempo de vida perdido e instabilidade. E o que parece sem glamour no interior pode ter valor enorme quando analisado sob a ótica da produção, do custo de vida e da cooperação local. Então, por fim, o investidor inteligente deixa uma mensagem ética e quase filosófica. Investir bem não é apenas ganhar dinheiro, mas preservar capital, reduzir ansiedade e construir autonomia ao longo do tempo. Essa ideia é profundamente compatível com a proposta da Alliance Network. Nosso objetivo não é criar milionários isolados, mas redes de pessoas menos vulneráveis, com maior poder de escolha, menor dependência de salários miseráveis e maior previsibilidade para o futuro. Assim, trazer esse livro aqui no início não é por acaso. Antes de falar em negócios coletivos, redes de empreendedores ou investimentos compartilhados, é fundamental alinhar a mentalidade. Sem disciplina, sem método e sem margem de segurança, qualquer projeto, por melhor que seja, acaba virando apenas mais uma promessa frustrada. Então vamos ao módulo 1. Por que trabalhar não basta mais? Durante décadas, fomos ensinados que estudar, trabalhar duro e fazer tudo certo levaria naturalmente a uma vida estável. Essa narrativa funcionou em um contexto histórico específico, quando o crescimento econômico, emprego formal e aumento real de salários caminharam juntos. Esse contexto acabou. Hoje, mesmo pessoas qualificadas, com ensino superior, múltiplas habilidades e anos de experiência, vivem sob permanente insegurança financeira. O custo de vida cresce mais rápido do que os salários, o acesso à moradia se deteriora, o endividamento se torna estrutural e a aposentadoria se transforma em uma incógnita. Não se trata de falha individual. Trata-se de um modelo econômico que concentra a renda, precariza o trabalho e transfere o risco sistêmico para o indivíduo. O problema central é que o salário deixou de ser uma ferramenta de construção de patrimônio. Ele se tornou apenas um mecanismo de sobrevivência mensal. Quando toda a renda é consumida para pagar aluguel, alimentação, transporte e contas básicas, não sobra capital para investir, empreender ou mesmo se proteger contra crises. O trabalhador fica preso em um ciclo onde qualquer imprevisto, uma doença, uma demissão, uma inflação inesperada, pode gerar colapso financeiro imediato. Não se enganem, este problema não está ocorrendo só no Brasil. Nos Estados Unidos, salários entre 8 e 15 dólares por hora não garantem a renda mínima para existir acima da linha da pobreza. Por outro lado, lá também é observado um aumento da concentração de renda nas grandes corporações, o que leva aos seus proprietários a investirem de forma especulativa no mercado de ações, já que lhes sobra muito dinheiro, como no caso da bolha das tecnologias de inteligência artificial, já que nenhuma destas empresas está gerando qualquer lucro, mas sim prejuízo de milhões e bilhões de dólares. Para o assalariado, essa realidade cria uma armadilha psicológica poderosa. A pessoa trabalha cada vez mais, aceita condições piores, faz bicos, se endivida, mas continua sem avançar. O esforço cresce, mas o patrimônio não. Esse é o ponto de ruptura. Entender que trabalho assalariado, sozinho, não constrói segurança econômica no mundo atual. Isso não significa abandonar o trabalho, mas entender seus limites. O trabalho gera renda. Patrimônio gera estabilidade. E patrimônio não nasce do salário quando ele é integralmente consumido.
nasce de investimento, ainda que pequeno, desde que seja contínuo, organizado e direcionado para ativos produtivos. Aqui entra o primeiro princípio fundamental desta série. Ninguém sai da pobreza apenas aumentando o esforço individual. Sai da pobreza mudando a forma como o dinheiro é organizado e utilizado ao longo do tempo. Módulo 2. Poupança não é acumular dinheiro, é mudar de posição no sistema. Existe uma ideia muito difundida de que poupar é algo reservado a quem ganha muito. Isso é falso. Poupança não é uma quantidade absoluta de dinheiro, é uma relação entre renda, consumo e disciplina. O que diferencia quem constrói patrimônio de quem não constrói não é o valor inicial, mas a constância do comportamento. Warren Buffett costuma dizer que o hábito mais importante da vida financeira não é ganhar mais, mas separar uma parte do que se ganha antes de gastar. Não importa se são 5% ou 10%. O valor exato é menos importante do que o gesto recorrente de reservar capital. Esse gesto muda a posição do indivíduo no sistema econômico. Ele deixa de ser apenas consumidor e passa a ser investidor, ainda que em escala mínima. O problema é que, para a maioria das pessoas, poupar dinheiro para deixá-lo parado em uma conta não faz sentido. A inflação corrói o valor, a tentação de gastar é constante e a sensação de progresso é quase nula. É exatamente por isso que a poupança individual isolada raramente funciona no longo prazo para quem ganha pouco. A alternativa não é abandonar a poupança, mas transformar poupança em participação econômica real. Em vez de guardar dinheiro sem destino claro, a proposta é direcionar pequenas quantias para investimentos produtivos concretos, visíveis e compreensíveis. Negócios que as pessoas conseguem entender: produção de alimentos, comércio local, serviços essenciais, pequenas indústrias, logística regional. É aqui que entra o conceito de empreendedorismo coletivo. Individualmente, R$200 ou R$300 por mês parecem irrelevantes. Coletivamente, quando organizados, esses valores se tornam capital suficiente para abrir empresas, comprar equipamentos, estruturar operações e gerar fluxo de caixa real. O capital não precisa ser grande, precisa ser coordenado. A Alliance Network nasce exatamente dessa constatação. Ela não parte da ideia de criar unicórnios ou startups especulativas. Parte da ideia de criar negócios simples, replicáveis, de margem moderada, mas consistentes, integrados em rede. O retorno não vem de um evento extraordinário, mas da soma de muitas operações pequenas funcionando ao longo do tempo. Esse modelo também resolve outro problema central: a falta de conhecimento técnico dos investidores. As pessoas não precisam saber gerir uma granja, uma padaria ou uma marcenaria. Precisam confiar em uma estrutura que padroniza processos, define governança, estabelece regras claras e distribui resultados de forma transparente. O investidor deixa de ser gestor individual e passa a ser participante de um sistema. Ao longo dos próximos módulos, vamos aprofundar como essa rede é estruturada juridicamente, como os negócios são criados, como os riscos são controlados e como os resultados retornam para quem participa. O objetivo não é criar dependência, mas autonomia progressiva. Não é substituir o salário da noite para o dia, mas reduzir gradualmente a vulnerabilidade econômica. Sair da pobreza no mundo real não é um salto, é uma travessia organizada. Quando falamos em pobreza, instabilidade econômica e insegurança social, muita gente imagina que a solução está apenas em mais renda. Mas, na prática, o maior problema é a falta de estrutura. Falta um chão firme onde as pessoas possam se reorganizar quando a vida desanda. É exatamente aí que entram os ecopolos. Um ecopolo não é uma comunidade fechada, nem um projeto utópico isolado do mundo real. Ele funciona como uma unidade de apoio, um ponto de sustentação temporário ou permanente para famílias e indivíduos que estão se reestruturando economicamente, empreendendo ou simplesmente tentando recuperar estabilidade.
Dentro de um ecopolo, as pessoas não dependem exclusivamente do mercado para tudo. Há produção local de alimentos, geração de energia sempre que possível, compartilhamento de transporte e redução drástica de custos básicos. Isso significa menos dinheiro gasto com sobrevivência e mais capacidade de investir em educação, trabalho e novos negócios. A habitação é pensada de forma flexível. Existem casas unifamiliares, unidades multifamiliares, pequenas moradias e espaços comunitários, de acordo com a necessidade e o momento de cada família. Quem precisa de apoio encontra acolhimento. Quem já está estruturado pode permanecer ou seguir seu caminho. Além disso, os ecopolos funcionam como centros de cooperação prática. Cozinhas comunitárias, creches compartilhadas, escritórios, oficinas, galpões produtivos e laboratórios permitem que trabalho, cuidado e geração de renda aconteçam no mesmo território. Isso fortalece laços sociais, reduz o isolamento e cria uma rede real de apoio mútuo. Mais do que um lugar para morar, o ecopolo é um ponto de transição. Ele não aprisiona ninguém. Ele prepara pessoas para voltarem ao mercado em melhores condições, para empreenderem com menos risco ou para construírem uma vida mais autônoma e previsível. Em um mundo cada vez mais instável, autonomia não nasce de discursos. Ela nasce de estruturas. E os ecopolos existem exatamente para isso: oferecer estrutura, tempo e dignidade para que famílias possam se reerguer e seguir em frente. O sol nasce sobre o campo. Uma comunidade sustentável floresce. Há domos, hortas e painéis solares. Pessoas felizes colhendo alimentos frescos. As crianças brincam e sorriem. Um futuro sustentável nos aguarda. A maioria das pessoas acredita que empreender exige muito dinheiro, grandes riscos e um salto no escuro. A Alliance Network nasce justamente para provar o contrário. Aqui você não gasta nada além da poupança que você mesmo decide fazer. Não há taxas escondidas, mensalidade surpresa ou compromissos fora do seu controle. Você escolhe quanto pode poupar por mês, 5, 10% do seu salário ou qualquer valor que faça sentido para a sua realidade. Esse dinheiro não é investido imediatamente. Ele fica reservado até que o número mínimo de participantes seja alcançado para abrir um negócio real, viável e previamente estruturado. Só então o investimento acontece de forma transparente, organizada e coletiva. Todo esse processo é feito por meio de aplicativo ou site, com regras claras, acompanhamento e decisões registradas. Sem improviso, sem surpresas. A Alliance Network cuida de toda a estrutura: assessoria jurídica, contratos, modelo societário, administração, implantação do negócio, abertura da empresa, integração entre atividades, incubação operacional. Você não precisa entender de direito, contabilidade ou burocracia. Nós estruturamos. Você participa. E mais, quem quiser trabalhar no próprio negócio pode fazê-lo, desde que cumpra critérios objetivos de seleção e capacitação. Aqui não existe favorecimento pessoal, nem promessas vazias. Existe método. O objetivo é simples e poderoso: transformar poupança em participação produtiva, reduzir a dependência do salário, criar renda, patrimônio e previsibilidade ao longo do tempo. Se você está cansado de trabalhar apenas para pagar contas, se quer construir algo seu, mas não pode fazer isso sozinho, a Alliance Network foi criada para você. Informe-se ou compartilhe este contato com alguém que também queira empreender coletivamente com baixo investimento e risco controlado. WhatsApp 942302043. Alliance Network.
Você decide quanto investir. Você decide em que investir. Nós criamos a estrutura para isso acontecer.